Saúdo a todos com paz do Senhor Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Eu louvo a Deus, agradeço ao Senhor por essa oportunidade, pelo convite do pastor Elias, juntamente com o irmão Salomão, para que estivéssemos aqui com os irmãos. Fazia dias que tínhamos passado aqui nessa congregação, eu creio ser dessa segunda vez. Primeiro creio que a esposa da irmã Juscelia esteve diligente aqui os dias e nós estivemos aqui com os irmãos. Amados irmãos, o texto é conhecido e nós já o lemos. E os irmãos estão com a Bíblia aberta, segundo Reis 4. Nós vamos meditar nesse texto da Bíblia Sagrada. Desde 2000 que nós pregamos, irmãos. Nasci na igreja, pais crentes. O meu avô foi pastor, ele disse que na época passou aqui em Poção de Pedras, ele disse que o povo ainda era recebido a pedradas ao dirigirem cultos, e foi um tempo difícil. Já dormiu o Senhor há uns 2 ou 3 anos, partiu aos 93 anos de idade. Mas o que quero dizer é que quando eu estava lendo esse texto, embora eu já tenha lido várias vezes, eu não lembro que nesses dias que estamos pregando tenhamos pregado sobre esse texto na palavra do Senhor nosso Deus. E bem mais interessante, eu achei o tema que os irmãos escolheram: vasos, vidas cheias em lugares vazios. Muito interessante. Vidas cheias em lugares vazios. Lembrei-me da frase de um amigo nosso, que geralmente, quando estava aproximando esse final de semana, ele dizia: os bares estão cheios de pessoas vazias. Mas o tema dos irmãos são vidas cheias em lugares vazios. E quando eu olho esse texto, o tema que os irmãos escolheram, eu fico pensando, porque nós somos de uma igreja pentecostal, e às vezes, durante esse tempo de caminhada de vida cristã, permanecendo na igreja, esses 41 anos, muitas vezes o povo acha que a gente é frio. Tem gente que acha que a gente não é crente. Mas só que a gente vai indo, né? Depois que eu conheci o pastor Elias, aí foi uma fonte de inspiração para mim. Que ele disse que não é muito agoniado, né? Só que vai indo. O pastor João da Cruz e Timóteo disse: eu não tenho agonia não, a gente vai indo. E assim sou eu também, né? Eu não sou muito agoniado, mas vou indo. E em todo esse período eu já vi tanta gente, assim, bem mais por fora, nada contra, mas que diziam-se tão cheios que pararam na caminhada, desistiram. Às vezes falaram o que não deveriam em momentos difíceis. E pensando neste tema em que a igreja escolhe, eu estou certo de que no momento em que nós formos esvaziados de alguma coisa, é que nós saberemos quem realmente é cheio. Não são os momentos bons que podem nos fazer entender que somos cheios, mas são os momentos que nos faltam alguma coisa que nós precisaremos saber se realmente somos cheios.
Agora, o desejo do Senhor ao escolher um tema como esse, um texto como esse, é que todos nós sejamos cheios, das crianças aos anciãos. E para o tempo em que nós estamos vivendo, e para os dias em que se aproximam, mais ainda nós teremos a necessidade de sermos cheios. Mais ainda. O texto sagrado fala de uma provisão material. E todos nós geralmente fazemos uma aplicação espiritual, por causa de algumas simbologias. E vamos lá ao texto sagrado. São vidas cheias em lugares vazios. Versículo 1 diz: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu. Primeiro ponto da mensagem: essa mulher perdeu apenas o marido, mas não perdeu a fé. Eu disse aos irmãos que é quando nós somos esvaziados que nós sabemos quem realmente é cheio. Hoje eu visitei alguém que perdeu um olho, um acidente, perdeu um olho. Aí a pessoa disse assim: será que Deus não está me vendo? Onde era que ele estava que eu perdi um olho? Quer dizer, tem gente que perdeu, foi uma pessoa inteira. No caso aqui, a mulher tinha perdido o marido todinho. Ela perdeu uma pessoa, mas não perdeu a fé. Às vezes a gente murmura por coisas menores, do que outros que já perderam bem mais, continuam mais firmes do que nós. Detalhe: às vezes são pessoas que ainda não professam uma fé que nós dizemos professar. Às vezes nós até nos achamos merecidos. Utilizamos aquilo que fazemos para Deus, que devemos fazer por fidelidade e gratidão a Deus, como uma barganha para que dele possamos obter alguma coisa como benefício. Essa mulher, ela perde o marido, mas ela não perde a fé. E eu vejo aqui, em certo ponto, o texto sagrado mostrando a importância da família, porque aqui diz que ela era apenas uma mulher, das mulheres dos profetas. Então eles casavam, não eram monges, não eram pessoas que cumpriam o celibato, mas viviam em meio à família. E o texto sagrado mostra-me que ela perdeu o marido, mas não perdeu a fé, porque ela clamou a Eliseu. E todos os irmãos sabem que o nome Eliseu significa que Deus é salvação. Por mais difícil que sejam as situações que nós enfrentamos, nós sempre deveremos clamar a Deus, porque Ele é a nossa salvação. O representante de Deus para aquela mulher, para aquele povo, naquele momento, era Eliseu, o homem de Deus. É a ele que ela clama, entendendo que buscando aquele servo de Deus, estaria buscando o próprio Deus que estava na vida dele. O texto sagrado diz: dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Olhando para esse texto sagrado, nós podemos perceber que todos nós estamos sujeitos a perdermos alguma coisa. Por que nós dizemos isso? Porque nós podemos perder alguma coisa, nós não podemos perder a esperança, nós não podemos perder a fé. Porque parece-nos que o cristianismo dos dias atuais, com o advento da teologia da prosperidade, que nós cremos em uma prosperidade mais bíblica, fundamentada na palavra do Senhor, e não uma prosperidade cega, à toa, onde alguém diz que se alguém adoecer porque não está bem, se alguém perder alguma coisa é porque não está bem. Não cremos assim.
olhando as palavras do nosso mestre Jesus, em João 16, 33, ele diz: eu vou avisar antecipadamente, para que em mim tenhas paz. Ele já estava dizendo, antecipadamente avisava o povo, para que todos soubessem que o lugar onde se encontra a paz verdadeira é em Jesus Cristo de Nazaré. Aí ele diz: no mundo tereis aflições. Então, mesmo em meio às aflições, nós podemos ter paz, se nós estivermos em Cristo Jesus. Não são as circunstâncias que determinam se nós teremos ou não paz, mas sim o estar em Cristo. Porque apesar das dificuldades, se nós estivermos em Cristo, nós venceremos. Aquela mulher perdeu o marido, mas não perdeu a fé. E quem é de nós que não lembra de Jó? Quando havia perdido tudo, materialmente, e chega nos filhos, e ele tem a consciência de que nu nasceu, nu também morreria, o Senhor deu, o Senhor tirou tudo, e ele ainda glorificava a Deus em meio à dificuldade. É isso que é ser cheio. Mesmo quando esvaziado das coisas materiais, ainda permanece na presença de Deus e não atribui a Deus mal algum. É como Abacuque, que dizia que apesar de todas as coisas, ele continuaria glorificando e exaltando a Deus. Irmãos, quantas pessoas nós já não vimos, e certamente você lembra de alguém, em que já deixou o Senhor. E eu sempre digo à igreja, que quem serve a Deus pelo que Ele pode oferecer, quando receber, não servirá a Deus. E se não receber, também deixará de servir a Deus. Porque quando recebe, o que eu queria era isso, Deus já me deu, então não preciso mais de Deus. E se não receber, Deus é tão fraco que eu pedi isso, Ele não me deu, então não preciso dele. Mas quem serve a Deus porque ama Deus, porque depende de Deus, porque tem gratidão a Deus, tenhamos ou perdamos, nós somos de Deus. Consigamos ou sejamos frustrados humanamente falando, mas nós continuaremos servindo a Deus, sorrindo ou chorando, Ele continuará sendo nosso Deus e nós o serviremos com alegria. O nosso desejo é que nós entendamos isto e vivamos com o Senhor, independentemente das circunstâncias. O texto sagrado diz que ela recorre a Eliseu. Ele diz: o teu servo morreu, o teu servo temia o Senhor, certamente um homem crente. Então quem é crente está sujeito a perder. Sim. O que nós não podemos perder é a esperança. Ela já perdeu o marido, agora estava sujeita a perder os filhos, e ela disse que os credores vinham e queriam levar os filhos para que fossem seus servos. Além de Moisés, já dizia em Levítico capítulo 25, versículos 39 até o 45, dizendo que era natural naqueles dias alguém levar alguém como servo e no 7º ano ser liberado, ou no ano do jubileu ser assim libertado. E quem é que não lembra que todos nós também um dia fomos escravos do mundo? Mas como Jesus entra no templo na festa do jubileu, pega o livro, lê o livro do profeta Isaías, e ele diz: hoje se cumpriu esta escritura, e o povo estava de olhos fitos nele, lembrando do que Jesus veio fazer por nós. Mas esta mulher estava preocupada, porque os filhos poderiam ser levados como escravos. Ela estava preocupada, ela queria uma solução. A gente pode até perder os filhos, irmãos, o que nós não podemos é perder a esperança. A gente pode até perder alguém que está do nosso lado, o que nós não podemos é perder a fé. Em terceiro lugar, a Bíblia diz, no versículo de número 2, e Eliseu lhe disse: o que te hei de eu fazer?
Em outras palavras, o que eu vou poder fazer quanto a isso? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela não tinha, irmãos, era mantimento, mas não faltou o azeite. A quem dera que nós não tivéssemos outras coisas na vida, mas que não faltasse o azeite na nossa vida espiritual. Porque a nossa maior preocupação é porque às vezes nós estamos tendo tantas coisas, mas às vezes a gente percebe que na vida de muitos tem faltado o azeite. Eclesiastes 9:8 diz: em todo tempo, na dificuldade, na bonança, na alegria, na tristeza, sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo. Oh, irmãos, há uma necessidade de, nos dias em que vivemos, estarmos cheios da unção de Deus na nossa vida. Eu tenho dito constantemente que o Senhor conta conosco. Ele não precisa de nós para ser Deus, mas Ele conta com cada um de nós para que façamos o seu trabalho. É verdade que todos nós do púlpito, aos irmãos que não puderam entrar ao templo, estão lá fora, todos nós, diante da grandeza da obra, da majestade do Senhor, todos nós nos achamos insignificantes, nos consideramos pequenos, nos consideramos irrisórios diante de Deus. Agora, Deus conta com cada um de nós, apesar da nossa pequenez. E nós não precisamos abandonar tudo para servir a Deus. Nós podemos fazer tudo o que estamos fazendo e ainda servir a Deus. No seu trabalho, você servindo a Deus, na escola e servindo a Deus, na vizinhança e servindo a Deus, aonde nós formos servindo a Deus, aonde nós estivermos servindo a Deus, porque em todos os lugares que nós olhamos e vamos, nós encontramos pessoas necessitadas de Deus, portanto, pessoas vazias. E se a nossa vida está cheia, é para também encher pessoas vazias, porque Ele disse que todos aqueles que beberem da água dada por Ele, haveria de ter uma fonte dentro de cada um dos que experimentarem, a jorrar para a vida eterna, e há pessoas carentes disso. Irmãos, entendamos isso. Aqui dentro a gente pode fazer alguma análise, quem prega bem, quem não prega tão bem, quem canta bem, quem não canta tão bem, mas isso aqui dentro tem muito cantor, tem muito pregador, tem muita gente boa. Agora lá fora, as pessoas não fazem essa análise. Na realidade, Jesus te ama, cheio do Espírito Santo, é a mensagem mais linda que alguém pode ouvir lá fora durante todo um dia. Você quer ver a necessidade que está lá fora? Pegue a Bíblia, pegue a harpa e visite uma pessoa. Você não vai fazer muito. Você vai chegar lá e dizer: eu lembrei de você, eu vim aqui cantar um hino. Cante um hino, leia um texto da Bíblia, ore. Quando você for saindo, aquela pessoa vai dizer: ô irmão, foi tão bom. Ele diz: só nessa casa aqui do lado tem uma pessoa deprimida. Vai lá também. Você saiu para visitar uma pessoa. Quando você sair de lá e diz: olha, aqui tem duas pessoas, um aqui na frente, tem outro aqui, que está com problema. Se fez bem para mim, vai lá. Irmãos, são muitas oportunidades. E eu tenho dito que o problema da humanidade na atualidade é o vazio que há na alma de Deus. Santo Agostinho dizia que o ser humano não será completo se não tiver Jesus. Muitos de nós que aqui estamos, se nós não tivéssemos a Cristo, quem sabe nós andaríamos correndo nas ruas dessa cidade, se descabelando com as dificuldades que alguém já enfrentou.
Quantos de nós olhamos para a nossa vida e história e dizemos: se não fosse o Senhor na minha vida? Quantos momentos nós já passamos e enfrentamos que a gente olha para trás e diz: como foi que eu consegui? A gente diz: não foi eu, foi o Senhor que esteve comigo. Às vezes nós pensamos que o ser cheio é apenas nós gritarmos, pularmos. Isso tudo é bom, é maravilhoso. Quem é o pregador que não quer chegar e pregar e ver o povo tão alegre na presença de Deus, de ter um momento de ele não conseguir mais pregar? Principalmente nós que somos pentecostais. Agora, só que o que sustenta não é apenas o momento. A Bíblia diz: sede firmes, constantes, sempre abundantes. Então há uma necessidade da firmeza, da constância. Isso tem que ser sempre. E quem vive assim, aí vive na obra do Senhor. E não importa se as pessoas veem ou deixam de ver, porque ele está convicto: eu estou trabalhando para o Senhor, e o Senhor não deixa de ver e nem deixa de recompensar, porque ele é Deus. Porque às vezes a gente para de fazer porque parece que alguém não vê. O que é isso? É vida vazia. Se a vida estiver cheia, se tiver aplausos, nós fazemos. Se tiver perseguição, a gente faz melhor ainda. Porque o crente que é cheio, quanto mais perseguição, mais dedicação na obra. Quanto mais perseguição, mais oração. Quanto mais dificuldade, mais ele diz: o Senhor está me aprovando. É por isso que as dificuldades estão vindo, porque nós somos moldados por elas. Mas às vezes a gente vive um evangelho assim tão raso, que quando chega a dificuldade, a gente diz: está na hora de ir embora. Por quê? A dificuldade chegou. Meu Deus do céu. É na dificuldade que a gente vai saber se realmente Deus está conosco. E a ausência de dificuldade na nossa vida não quer dizer que Deus não esteja conosco. Assim como a presença dela não quer dizer que Deus nos abandonou. Você pode estar convicto de Deus, com comunhão com Deus, e ainda assim ter muitas dificuldades. Isso é muito natural. Isso é muito natural. O texto sagrado nos mostra que ela só não tinha mantimento, mas agora o azeite lá estava. A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Às vezes o que temos parece ser tão pouco que a gente não considera. Mas a Bíblia diz em Apocalipse 3:8 a seguir: tendo pouca força, guardaste a palavra. Hebreus 11:34 diz: da fraqueza tiraram força. O profeta Isaías diz no capítulo 40, versículos de número 29 em diante, que ele multiplica as forças daquele que não tem mais nenhum vigor. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 12:9 a seguir, ele diz: quando eu penso que estou fraco, é aí que eu sou forte. Porque quando nós vemos a nossa pequenez, eu quero ver que não corre aos pés de Deus. E quando a gente se humilha aos pés dele, ele diz: eu te tomo pela tua mão direita e digo: não temas, porque eu sou contigo. Irmãos, quando nós nos achamos autossuficientes, a gente não tem como fazer nada para Deus. Quando a gente entende em João 15:5, sem Ele nada nós podemos fazer. Aí a gente diz: Senhor, não me larga, Senhor, esteja comigo, Senhor, permanece comigo, Senhor, fica comigo. Eu preguei num local simples, mas naquele local a congregação era bem maior do que a sede em número de pessoas. Quando eu peguei o microfone para pregar, o irmão desceu e ficou sentado ali, colocou as duas mãos no queixo olhando para mim. Ele chorava tanto, ele se alegrava tanto, sentado ali. Era um dirigente da congregação.
Depois o pastor dele me chamou e disse assim: Silvio, essa congregação é a maior, ela é maior do que a sede. Tu viu o dirigente? Eu disse: vi. Ele prega bem, pastor. Ele disse: ele não sabe ler, nem sabe escrever. Aproveitou o tempo da vida dele usando droga, brigando, dentro de gangues. Como é que explica? Isaías 43, 12 diz: eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir. A obra de Deus, tudo quem faz é Ele. Ele nos dará oportunidade para que nós sejamos um canal. Eu cheguei àquele dirigente e disse: irmão, como é que é esse negócio? Ele disse: pastor, eu não sirvo para nada. Esse pastor aí que inventou esse negócio de me botar para dirigir. O senhor sabe por que eu desço e fico olhando para mim? É porque assim, tudo que o senhor disser, eu vou guardar tudo e decorar tudo. Até o outro chegar para pregar outra coisa, eu vou pregar isso que o senhor está dizendo até que ele chegue. Ele diz: pastor, agora eu não passo uma noite dormindo ela inteira. Todos os dias, às 3 horas da manhã, eu estou na presença do meu Deus, dizendo: Senhor, eu não sei, eu não posso e eu não tenho. É aí o segredo, irmãos. Aí eu fico pensando, às vezes a gente tem tanto. A pessoa é professor, é formado da aula e faz uma coisa e está lá fora. Aí chega aqui: vamos ouvir o irmão lendo o versículo. Não, eu não posso, não sei, não tem como. Eu não tenho esse dom. Mas meu Deus do céu, não precisa ter dom, só precisa ter obediência. Ele diz em Marcos 16 e 15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tem alguém esperando ouvir o evangelho, é você, sou eu, somos nós que devemos pregar. O texto sagrado nos mostra, irmãos, que ela tinha apenas uma botija de azeite. Em quarto lugar, a gente consegue ver que mesmo perdendo o ente querido, ela não perdeu os vizinhos. Está aqui, versículo de número 13. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Não era a alguns, mas a todos eles. Vasos vazios e não poucos. Quando eu olho para esse texto, eu lembro-me de Provérbios 27:10, que diz que é melhor o amigo perto do que o irmão longe. É melhor o amigo perto do que o irmão longe. Às vezes nós, como irmãos, estamos tão distantes. Eu sempre digo às irmãs do centro de oração da nossa igreja, eu digo: irmãs, eu gostaria que vocês tivessem assim, a metade da sensibilidade que nós temos. Quantas vezes a gente é assentado aqui e vê pessoas passando por aquelas portas tão atribuladas, e eu entendo que um aperto de mão, um abraço, um bem-vindo, um foi bom te ver aqui, seria o suficiente para aquela pessoa voltar de forma diferente para casa. Mas às vezes as pessoas entram e saem sem serem percebidas. Quantas vezes ao terminar um culto, um puxa o gente para um lado, o outro fala do outro, e a gente fica de olho em alguém. Às vezes a gente sai pelo corredor correndo para falar, mas chega lá fora e já se foi. Então, mesmo como irmãos, às vezes nós estamos longe. Mas se nós formos um amigo perto, nós poderemos ajudar a muitas pessoas a sentir a dor um do outro, a ver na vida do outro dificuldades que nós já enfrentamos. Porque quantos de nós às vezes enfrentamos dificuldades que a gente nem sabe por quê, e de repente nós nos encontramos com alguém passando as mesmas dificuldades que nós estamos passando, e o Senhor ainda faz essas pessoas nos procurar, enquanto nós estamos nas mesmas dificuldades que eles também estão. São dois atribulados. A pessoa nos pergunta, a gente começa a falar, e a mente da gente questiona: como pode? Essa pessoa me procurando, sendo que eu estou passando pelo mesmo problema. Daqui a pouco você fala o que não sabe o que está falando, não sabe de onde vem tanta palavra.
a pessoa chora de lá, você chora de cá. Porque Deus consola os dois ao mesmo tempo. Porque as palavras não são nossas, mas são palavras de Deus. Termina dois atribulados se abraçando, os dois consolados, o nome do Senhor sendo glorificado. É só para Deus dizer: a capacidade não é nossa, a capacidade vem de Deus. O Senhor só quer que nós nos coloquemos à sua disposição. Irmãos, qualquer pessoa de nós que nos colocarmos e dissermos: Senhor, aqui estou eu, e não nos acovardarmos, o Senhor nos usará. Você pode ter certeza disso. E Deus quer usar você. Deus quer lhe encher tanto, para que onde você chegar, num lugar onde estejam pessoas vazias, as pessoas possam ser preenchidas por aquilo que está em você, na sua vida. Agora, a gente não pode deixar de sempre estar indo buscar na fonte. É por isso que a gente costuma dizer: o culto de ontem foi maravilhoso, ficou para ontem. O culto de hoje vai ficar para hoje. Amanhã Deus terá uma porção nova para você, porque nós precisamos ser enchidos diariamente do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós não podemos parar, nós não podemos desanimar. Nós precisamos entender que todos os dias Deus tem algo novo para cada um de nós. E olhando para a Bíblia Sagrada, eu entendo que não é só conosco que acontecem essas coisas. Olhe bem aí, só para que nós não tenhamos dúvida, essas coisas acontecendo na vida de Jesus. Capítulo 4, versículo 18 de Lucas. 4,18 de Lucas, está escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim. Se Jesus precisou do Espírito para trabalhar, nós também necessitaremos dele. Pois que me ungiu. Se ele precisou da unção do Espírito, nós precisamos também, para evangelizar. Agora a gente tem que saber que a unção do Espírito vem sobre nós com propósito. Não é apenas para que nós nos alegremos, para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. E aí segue. Eu quero só lhe mostrar que nós precisamos de sucessivos enchimentos do Espírito. Capítulo 6 de Lucas, e o versículo de número 19. 6,19 de Lucas, está escrito: e toda multidão procurava tocar, porque saía dele virtude que curava a todos. Irmãos, um crente cheio, a presença dele traz alegria, traz conforto, traz refrigério. Às vezes as pessoas nem compreendem porque querem estar perto de você. É por causa do Espírito. Às vezes nem você mesmo compreende. Por que me chamam para cantar? Por que me chamam para pregar? É por causa do Espírito dentro de você. Aleluia. E as pessoas vão se aproximando, e sem que você perceba, ou elas, o Espírito está sendo liberado para a vida delas, e elas estão se sentindo bem. E de repente alguém diz assim: por que é bom estar perto de você? Talvez alguém já disse assim: oh, é tão bom conversar com você. A gente chega, estava até atribulado. Ao tempo que há pessoas também que, quando a gente se aproxima, elas são tão negativas e tão pessimistas, que se você demorar muito, você já sai com raça de febre e até espirrando. É porque está ruim, está mal demais, eu estou doente, dói aqui, dói ali, e assim vai. Mas irmãos, um crente que é cheio do Espírito de Deus, ele transmite bênção do Espírito de Deus para quem está em sua volta. Em Lucas ainda, no capítulo 8, versículo 46, eu estou falando de Jesus. Em Lucas 8, 46, está escrito que Jesus parou, e ele disse: olha, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Você entende que o Espírito está sendo liberado? E alguém diz que um saco seco não se põe em pé. Daí a necessidade de todo dia nós sermos cheios. Então nós precisamos estar aqui hoje, mas daqui a pouco a gente tem que voltar à escola bíblica dominical.
E logo depois a gente tem que voltar no culto à noite. E aí a gente volta no culto de doutrina depois. E aí depois tem o culto de pregação. E assim a gente vai seguindo. Porque todos os dias Deus tem uma porção nova para as nossas vidas. Todos os dias o Senhor tem algo novo para cada um de nós. Nós precisamos compreender e desfrutarmos disso. A gente não pode dizer assim, é que anteriormente eu era, e agora, mas por que o fogo arderá? É continuamente sobre o altar, e não se apagará. Se a gente diz antes eu era, agora não sou, então o altar só está tendo cinza, porque naqueles dias a cinza do altar retirado era acrescentado lenha, e estava o fogo ardendo sobre o altar. O Espírito de Deus deve arder constantemente nos nossos corações, independentemente da nossa idade, independentemente do nosso tempo de crente, independentemente das circunstâncias, porque quando nós pensamos estar fraco, é aí que nós somos fortes na presença do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Olhando para o texto sagrado, nós vemos, amados, ainda que nós não podemos receber interferência de quem está lá fora. O versículo de número 4 mostra isso. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Irmãos, sejamos sinceros. Quanto tempo faz que nós fechamos a porta do nosso quarto? Você lembra de Jesus? Mateus 6,6. Entra no teu quarto e fecha a porta. Irmãos, nós precisamos orar para tudo na vida. Para tomarmos decisões, para irmos, para voltarmos, para tudo quanto nós vamos fazer, nós precisamos de oração. Irmãos, a vida do crente, ela está firmada em oração, em leitura da palavra, em jejum. É a vida espiritual. Muita coisa se renova e a tecnologia está aí, arranjando muita coisa boa e nova para nós. Mas a vida espiritual continua mantida na oração, na leitura da palavra e no jejum. Nós precisamos tirar tempo para isso. A lição está aqui. Entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. O que era isso? Não receba interferência do que está lá fora. Porque às vezes nós somos atingidos ao ponto de nós não acreditarmos naquilo que nós pregamos. Eu tenho visto tanto crente desesperado esses dias. O que foi, irmão? É que ele está com câncer. Desde quando o câncer é maior do que Jesus? Então vamos orar, porque Jesus é maior. A gente ora e o Senhor cura de câncer. Aí depois o irmão chega e diz assim: não, eu acho que o exame estava errado, que eu voltei, agora não tem mais nada. Não vai ser ruim assim, olha. Eu já vi crente dizer assim: não, pastor, eu sei que ele cura, mas é só quando ele quer, e parece que ele nunca quer. Hoje eu relacionei a vida de 3 pessoas que nem crentes são. Elas estavam ouvindo um culto ao ar livre. Nós estávamos pregando às 6 horas da manhã. Quando terminou, elas disseram: ore, porque já está no estágio terminal. Depois nós voltando àquelas casas, as pessoas estão fortes, saudáveis, tudo desapareceu, não sendo nem elas crentes, irmãos. Irmão, Jesus é maior do que a morte. Você entende isso? Jesus é maior do que o câncer. Você entende isso?
Irmãos, o nosso Senhor, Ele está acima de tudo e de todas as coisas. Confie nisso. O que está faltando é nós entrarmos no nosso quarto e fecharmos a nossa porta e nós termos intimidade e comunhão com Deus, nos aproximarmos dEle. Isso me tem preocupado. Eu ouvi o pastor dizendo o seguinte, que para uma geração se perder, basta 3 gerações. Moisés servia a Deus, aí deixou Josué, depois Josué morre, aí levanta-se uma geração que não conhecia o Senhor. A gente confessa, os nossos pais eram mais crentes do que nós. Só que os nossos avós eram mais crentes do que os nossos pais. Irmãos, se nós não tivermos cuidado, a próxima geração será uma geração sem Deus. É isso que a gente percebe. Quando eu olho para esse texto sagrado aqui, eu fico olhando que aquela mulher entra, fecha a porta sobre ela, olha a orientação do profeta, sobre ti e sobre os teus filhos. É isso que está dizendo a recomendação bíblica. E deita azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Você sabe o que é isso? Em tempo de escassez, nós precisamos mostrar aos nossos filhos o Deus da provisão. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, em tempo de escassez, nós precisamos mostrar aos nossos filhos o Deus da provisão. E se nós não conhecermos esse Deus? Eu morei 30 anos em Teresina. Falou em Teresina, você começou a sentir calor. Era lá que eu morava. E eu zangava quando o povo dizia que lá era quente, porque eu não achava, eu morava lá. Estava adaptado. Saí para morar no Maranhão. Aí, quando eu ia lá, eu adoecia por causa do calor. Eu disse, parece que é quente mesmo. Mas quando criança, lembro como hoje, uma velha geladeira inventou de desmantelar. E a mamãe disse, olha, nem tem dinheiro para comprar outra, nem muito menos para consertar. Eu digo, e agora a gente vai beber água quente. Ela disse, só tem um jeito. É orar. E Jesus conserta a geladeira. Ela disse, Jesus faz tudo, meu filho. A geladeira está fora da tomada lá, e aí a gente ora, dá as mãos e todo mundo ora. Quando termina, a mamãe liga a geladeira toda. Irmão, não tem como esquecer o negócio daquele nunca na vida. Irmão, será que nós estamos mostrando aos nossos filhos o Deus da provisão? O provedor daquela casa se foi. Os filhos estão para ser levados. A mulher procura o profeta. E o profeta diz, entra na casa, fecha a porta. É só tu e os teus filhos. Mostra o Deus da provisão para eles. Manda eles ficar trazendo as vasilhas, porque eles perceberão. A vasilha está vazia, é maneira. A vasilha vai voltar cheia, é pesada. E eles verão de onde é que sai tão azeite, se só tinha um pouco. Os nossos filhos precisam ver crença em nós, irmãos. Os nossos filhos precisam ver crença em nós, igreja. Os netos precisam ver crença nos avós. Essa geração que se levanta precisa ver milagres, provar de milagres e conhecer o Deus a quem servimos. Você lembra de Gideão, que ele dizia, Senhor, cadê o Deus dos nossos pais? Se tu é Deus, por que nós estamos nesse negócio aqui? Ele tinha ouvido falar e estava desanimado daquele jeito. E o Senhor dizendo, varão, valoroso, o Senhor é contigo. E ele diz, aonde? Desse jeito. E as lições haviam sido repassadas a ele. Imaginemos nós se nós não repassarmos aos nossos filhos. Você já viu quanta gente perturbada no nosso meio? E agora o que será dos nossos filhos? Por quê?
por causa dos governos. Irmãos, a igreja não tem nada a ver com o governo da terra. O governo da igreja é do céu. Acontece o que acontecer, nós vamos educar os nossos filhos na palavra, e eles sairão cheios dos nossos lares, embora cheguem em lugares vazios, mas eles levarão a presença de Deus, porque é isso que nós precisamos repassar a eles. Isso não é para nos perturbar em nada. Isso é para ser incentivo para nós sermos mais crentes e mostrarmos o Deus a quem servimos aos nossos filhos. O texto sagrado nos diz ainda no versículo de número 5: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre ti. Partiu dele do profeta, fechou a porta sobre si. Você sabe o que é isso? Obediência. E sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. O texto sagrado diz ainda: e sucedeu que cheio foram todos os vasos. Disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Oh, irmãos, eu desejo tanto de ver uma igreja cheia do Espírito de Deus. Homens, mulheres, adolescentes, jovens, crianças, adolescentes. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, me enche os olhos, e todos foram cheios em Jerusalém, os que estavam buscando. E todos foram cheios ali em Samaria, aqueles que iam se entregando a Cristo Jesus. E quando Pedro estava ministrando a palavra, todos foram cheios lá na casa de Cornélio. O Espírito caiu e eles foram cheios, eles falavam em línguas, eles exaltavam ao Senhor. Atos 19, e todos os que estavam em volta de Paulo foram cheios ali em Éfeso. Nós precisamos ser cheios neste tempo, e as pessoas perceberão isso nas nossas vidas. E nós não precisaremos fazer muito, nós só precisaremos ser cheios, porque se de verdade formos cheios, isso será denunciado diante das pessoas, e que o Senhor está na vida de cada um de nós. Está aqui muito fácil. É o capítulo 4, versículo 9. Eliseu não está com uma faixa na testa, nem no seu peito. Ele apenas passava, e a mulher dizia: eu vejo que verdadeiramente ele é um santo homem de Deus. É isso. Precisamos viver de tal forma em que Cristo seja visto em nós, aonde nós estivermos, aonde nós formos. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do Senhor na nossa vida, e as pessoas reconhecerão isso. O texto sagrado diz que sucedeu que cheio foram os vasos, e disse ao seu filho: traze-me mais um vaso ainda. E ele disse: não há mais vaso nenhum. O azeite parou. A gente lê Mateus 25:15 e diz que Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. Irmãos, Deus sabe da sua e da minha necessidade, e Ele sabe do que nós precisamos. O problema é que nós queremos mais do que a nossa necessidade, e às vezes buscamos até o que nós não precisaremos nunca. Agora, Deus sabe o que nós necessitamos, e Ele sabe o que nós precisamos. Mateus 25:15, Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Às vezes a gente fica se medindo entre nós, tal qual os discípulos de Cristo. Por várias vezes o Cristo os pegou competindo entre eles, quem era o maior, pedindo para sentar-se ao lado de Cristo, e aquele negócio todo. Irmãos, você entende que a igreja é o corpo de Cristo, e que no corpo tem um dedo que é mínimo, tem um outro que é maior, tem uma orelha, tem uma boca, e nós não sabemos que parte do corpo somos, irmão. Dá para entender que primeiro
aos Coríntios 12, 22 e 26, diz que o membro, por mínimo que seja, ele ainda assim é importante no corpo. Dá para entender que naquele dia em que o vale de ossos secos estava lá sequíssimos, o Senhor falou, e foram os ossos do ouvido que certamente ouviu a voz de Deus, mas eles obedeceram, cada osso se juntou ao seu osso. E Zacarias 4:10 está dizendo: não despreze o dia das coisas pequenas. Irmão, eu não vou competir com você, nem você vai competir comigo. Você faz o que Deus te chamou para fazer, eu faço o que Deus me chamou para fazer. Se Ele te chamou para orar, tu ora por mim. Se Ele me chamou para pregar, eu vou pregar porque tu está orando por mim. Ele te chamou para visitar, então visita, porque tem outro que não terá tempo de visitar. Ele te chamou para cantar, então adora ao Senhor também com todas as tuas forças. Ele te chamou para tocar, então toca o melhor que tu puder, mas faz a obra. Ele te chamou para limpar o templo, então limpa, porque os santos virão adorar a Deus e precisarão de um templo limpo. Então todos nós trabalharemos para Deus, cada um fazendo a sua parte, e o nome do Senhor será glorificado, e o azeite cairá para nós, para aquilo que for útil. E quando o trabalho for completo, para o azeite. Mas enquanto nós necessitarmos de azeite, tem azeite caindo sobre nós. Para que fique claro que não é nada nosso, é tudo de Deus, é Ele quem tudo faz, nós nada fazemos. O texto sagrado nos diz que ali parou. Então veio ela e fez saber o homem de Deus. Eu admiro-me desta mulher, como admiro-me do rei Davi. Por quê? Quando eu vejo essa mulher voltando, eu vejo gratidão dela e reconhecimento que aquele que foi autoridade na vida dela para abençoar a sua vida, também seria autoridade na vida dela para direcionar a sua vida. Porque às vezes nós só procuramos e buscamos líderes quando queremos a bênção. Mas às vezes nós não temos a coragem de, uma vez abençoados, pedir-lhes a orientação para que continuemos abençoados. Porque admiro-me de Davi. Davi, na época melhor da sua vida, ele olhou para todo lado e disse: eu não tenho mais com que gastar dinheiro, eu tenho tudo que eu quero. Vou fazer uma coisa, eu vou fazer uma igreja, eu vou fazer um templo para meu Deus ser adorado. Enquanto no nosso tempo, quando alguém pega um pouquinho de dinheiro, às vezes sai até da igreja, e às vezes quando fica dentro da igreja, quer ser o cão dentro da igreja, quer mandar até no pastor porque tem dinheiro. Onde foi que se viu isso? Aí Paulo, quando escreve a Timóteo, porque desse jeito havia muitos ali, ele diz: para que saibais como se portar na casa de Deus, que é coluna e firmeza da verdade. Aí Paulo dá as diretrizes, porque desde aquele tempo já tinha isso. Mas Davi, no melhor momento da sua vida, o que ele faz? Eu vou construir um templo. O Senhor disse assim: eu não quero templo da tua mão, não tem nenhum problema. Toda a guerra que ele ia, ele trazia material. Não era ele que ia construir, mas ele estava armazenando material. Às vezes nós, quando não é nós que vamos fazer, nós não queremos ajudar. Mas se for para a glória de Deus, não importa quem fará, o que importa é nós darmos a nossa parcela de contribuição. Davi não ia construir templo, mas toda a guerra ele trazia tudo que podia, para que quando Salomão chegasse, estivesse tudo no ponto. E foi o que aconteceu. Quando ele chegou, foi apenas para construir. Essa mulher, da mesma forma, ela poderia ignorar tudo e todos agora e ir à frente. Não, ela volta lá de novo, a dos profetas. Deu tudo certo, as orientações estavam certas, Deus abençoou, vasos estão cheios, tem azeite para dar e vender. Aí ele diz: pois então está fácil. Disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida. Então Deus não gosta de crente velhado, né, irmão? Crente para ser cheio tem que pagar a dívida.
Porque às vezes a gente acha que ser cheio está relacionado só à vida espiritual. Mas uma das maiores vergonhas que nós temos é de dizer que crente tal e crente esse aqui são velhotes. E quando parte para nós que somos ministros do Evangelho, enrolado, aí é que bagunça tudo mesmo. Porque o povo nos tem como exemplo. E se a gente bagunçar a nossa vida, aí pronto. Aí o povo que já quer ser ruim, aí ele diz assim, não, se até ele lá na frente está ruim, mas você já pensou o tamanho da nossa responsabilidade como crente? É muito grande. Chamou minha atenção um dia desse, o irmão chega em casa e diz, pastor, 1h da tarde, tem uma senhora morrendo no hospital. Ela disse, não quer morrer sem Jesus, ela quer ser crente. Cheguei lá e digo, pronto, minha senhora. Ela disse, é porque é o seguinte, eu fiz um compromisso, que eu queria ser crente. Porque tinha um casal que morava do lado da minha casa, crente. Todo dia eles iam para a igreja de mãos dadas. Achava tão bonito. Aí ela dizia que se Deus desse ela uma família, ela queria ser unida tal qual aquele casal. Eu disse, alguém pregou para a senhora? Ela disse, nunca. Mas aquele casal andando unido, para mim era a maior pregação. Eu queria fazer aquilo, mas eu sei que não vai dar tempo, mas eu quero ser pelo menos crente, que daqui eu já vou para o céu. Orei por ela, no dia seguinte ela foi embora para a eternidade. Eu creio que ela partiu com o Senhor. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, se um casal de mão dada evangeliza, então casal de mão dadas, quando não é mão dada só para a sociedade, mas vivem em comunhão no lar, também são vidas cheias. Você entende que vidas cheias não é apenas pular, gritar, falar em língua, não é somente isso, porque isso deve promover mudança em todas as áreas da nossa vida. Porque às vezes tem gente que pula, grita, fala em língua, mas bate na mulher em casa, que é uma coisa. Pula, fala em língua, profetiza, mas não honra pai e mãe. Sim, é cheio. E alguém pergunta, como pode, pastor? Não é Deus. Deus é bom. Salmo 51:17. Ao coração contrito e quebrantado jamais resistirá a Deus. A pessoa ouve a palavra, quebranta o coração, se arrepende, mas só que não tem atitude de dizer, Espírito de Deus frutifica em mim. Porque uma coisa são dons espirituais, a outra coisa é fruto do Espírito. É bom que nós tenhamos os dois, sejamos revestidos de poder e cheios do poder de Deus, mas digamos, frutifica em mim também, porque eu quero viver isso todos os dias da minha vida. O texto sagrado diz que ele diz, volta e paga toda a tua dívida, tu e teus filhos vivem do resto. Ou seja, vocês terão o suficiente até quando os meninos estiverem prontos para se manterem. Irmãos, Deus tem tudo que nós precisamos e temos necessidade, até que nós cheguemos à estatura de varão perfeito, que é o desejo de Deus para a vida de cada um de nós. Igreja, não desista de buscar a Deus, não desista de ser cheio do poder de Deus, não desista de querer, de desejar a Deus. Agora lembre-se de viver uma vida correta de Deus todos os dias. Ao sair de um culto como esse, saia com consciência, entendendo que você é uma vida que deve ser cheia, e aonde você chegar, que houverem pessoas vazias, elas também serão cheias e impactadas pelo poder de Deus que há na sua vida. Tem alguém nesta noite que deseja entregar a vida a Cristo como Senhor e Salvador? Tem alguém nesta noite que entende, pois vem para Jesus. Aonde está a segunda pessoa para Cristo nessa noite? O Senhor te ama, quer te salvar. Se tiver alguém que deseja reconciliar-se com Deus, se entregar a Cristo, eis a oportunidade, porque é só Deus quem pode fazer isto na nossa vida.
Irmãos, a melhor coisa da vida é ser cheio da presença de Deus em nós. Para este tempo é algo incomum. O povo não entende, o povo não compreende, porque o povo acha que a riqueza está nas coisas materiais. Mas eu estou dizendo que até dormir uma noite de sono para o tempo de hoje é muita riqueza. Porque tem gente querendo dormir, tomando 2, 3, 4 tipos de remédio e não consegue dormir. Hoje eu já conversei com alguém assim. Mas servir a Deus é uma coisa maravilhosa, porque Ele nos faz dormir em segurança. Ter Cristo na vida é coisa maravilhosa, porque a gente sente paz na alma. Ter a vida em Deus é maravilhosa porque às vezes as pessoas nem sabem como nós estamos e o que estamos passando, e eles olham para nós e dizem: ele não tem problema, ela não tem problema. O que eles não sabem é que o Espírito de Deus é quem conforta a vida de cada um de nós. Ao tempo que é no mundo, as pessoas vazias se desesperam e fazem loucuras. Mas para nós que estamos buscando nos encher em Deus, quanto maiores as dificuldades aproximam, a gente diz: o Senhor me ama, porque Ele prova a quem Ele ama. Tem mais alguém para Jesus nessa noite? Se você está ao lado de alguém aí fora que deseja Jesus, tragam. Se tem alguém aí que deseja reconciliar-se com Deus, essa é a oportunidade. Se tem alguém, vem em nome de Jesus. Você quer reconciliar-se com Deus, está se voltando para Deus, aceitar a Jesus, é a primeira vez. Aleluia! Por que é isso, hein? Quem não é parece que é, e às vezes quem diz que é, procura e não é nada. Mas que Deus abençoe de uma forma toda especial. Fique de pé. Tem mais alguém para Jesus? A Bíblia diz que aquele que confessa o nome do Senhor perante os homens, ele será apresentado diante do Pai. Mas aquele que se envergonha, o Senhor também não apresentará diante do Pai. Mas aqui tem uma pessoa que confessa com seus lábios que quer entregar a vida a Cristo Jesus como Senhor. E é isso que é ser cheio da presença. Tem mais alguém? Vamos convidar o pastor da igreja para fazer esta oração. Pastor Elias, ora para ele. Jesus querido, aqui está essa tua filha. Ela fez a confissão perante esta multidão que deseja o Senhor como Salvador. Acreditamos que o Senhor já vem trabalhando nesta vida para tomar tal decisão, pois ela já é semelhante a uma serva tua e agora está se tornando perante uma confissão pública. Senhor, enche-a do teu Espírito Santo, e que ela seja uma bênção na igreja, que ela seja uma bênção na família, que ela seja uma bênção na sociedade, e que todos olhem para ela e contemplem que ela é cheia do teu Espírito Santo, e que ela, sendo cheia, aonde houverem vidas vazias, que ela possa preenchê-las pela presença do teu Espírito Santo na vida dela. Lança por terra todo e qualquer obstáculo que seja dificuldade para ela te servir, e que o teu nome seja glorificado na vida dela, para o teu louvor e glória. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.